Olá pessoas, sejam bem-vindas. Vamos falar um pouquinho mais dos obsessivos compulsivos, hoje falando dessa estrutura, da formação do self, da personalidade do obsessivo compulsivo, ok? Esse é o nosso tema de hoje. Vamos lá para a nossa conversa, falando um pouquinho primeiro do self. O que seria esse self? Esse self é essa construção inicial, voltado mais para a personalidade. Alguns autores falam aí do ego primitivo do ser humano, mas o self ele está ligado a essa instância primitiva da personalidade, da formação, das características iniciais, dos primeiros momentos de vida. E os obsessivos compulsivos, eles vêm nessa demanda de cumprimento, né? Tem que cumprir as ordens, tem um controle extremo, uma retidão moral, principalmente os introjetivos, que são voltados para o self. Tem essa tendência muito grande de seguir as ordens, principalmente pelo fato de autocrítica e de serem responsáveis, de se sentirem responsáveis por tudo que acontece. A autoestima também é muito afetada nesse caso, porque eles têm que cumprir essas ordens paternais, então eles se preocupam muito com essas tomadas de decisão. Os obsessivos compulsivos têm um problema sério com tomada de decisão, justamente pela dúvida sobre ter feito ou não ter feito, sobre fazer ou não fazer, tomar um caminho ou tomar outro caminho. Então, de certa forma, há essa relação entre ficar na dúvida e fazer algo para compensar. E então, quando nós temos os introjetivos, eles são mais voltados para o self. Quando nós temos os anaclíticos, eles são mais voltados para algo externo, como por exemplo dizer que a decisão perfeita é aquela que ninguém pode criticar, é aquela que não há pessoa do lado de fora que pode falar alguma coisa. Então, vem essas questões do que está fora, os anaclíticos, e do que está dentro, né, os introjetivos. Quando a gente fala dos obsessivos, eles sim têm a dúvida muito grande. A parte do transtorno obsessivo compulsivo que está relacionado ao pensar está ligado aí ao obsessivo. Ele tem aí a questão do isolamento do afeto e fica com a dúvida muito grande sobre qual caminho tomar, qual decisão escolher, qual alternativa está utilizando. Então eles se sentem muito paralisados. Eles têm essa relação de ambivalência sobre as possibilidades que podem surgir. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem dois relacionamentos, mas ela não sabe qual relacionamento ela vai dar continuidade, ela fica com os dois nessa dúvida, por quê? Porque ela não sabe qual pessoa escolher. Então tem essa dificuldade que é paralisante, a pessoa se sente paralisada e não saber o que fazer. Muitas vezes criam até listas do que são a favor, do que são contra, dos prós, né, e dos contras, para poderem aí tomar decisões. São pessoas que costumam adiar e procrastinar justamente por ficarem indecisas, até que aconteça alguma coisa e elas tomem uma decisão em relação a isso. Né? Então tem um medo muito grande de errar e tem um medo também da punição que pode vir posteriormente. Então esses seriam relacionados ao obsessivo, ao pensar. O obsessivo pensa mais, por isso a dúvida. Quando a gente já fala dos compulsivos, vem um outro aspecto, a pressa do fazer. Do fazer o quê? Fazer alguma coisa para diminuir a culpa ou a vergonha que pode surgir. Então nós vemos aí um aspecto mais de autonomia, ou seja, executar. O compulsivo ele vai executando, como por exemplo aquela pessoa que tem compulsão por alimentos, ela vai comendo sem saber o motivo de estar comendo tanto alimento assim, de estar consumindo tanta coisa. Da mesma forma, é a compulsão por compras, a compulsão por atividades físicas, outras coisas que a pessoa vai incluindo no seu dia a dia, e lógico, de uma maneira bem ritualística, para que não surja então uma culpa, uma punição por não ter feito alguma coisa. Então os compulsivos eles não consideram as possibilidades, eles vão executando de forma muito impulsiva. Já falamos aí da diferença entre os compulsivos e os impulsivos, mas os compulsivos eles vão agir de uma forma impulsiva. E as ações são as mais diversas, desde as mais simples, como por exemplo bater na madeira 3 vezes para anular uma situação, até fatores mais autocríticos e autodestrutivos. Por isso que quando a gente fala dos introjetivos, nós estamos falando aí de voltar-se para o seu self. E nesse caso da autodestruição,
buscando aí alguma forma de fuga, alguma forma de fugir da situação. Por isso a anulação. Né? Um exemplo disso seria o motorista que ele quase destrói o seu carro, quase causa um outro acidente, quase se machuca quando ele tenta simplesmente fugir de um animal ali que poderia ter acontecido uma batida e machucado o animal. Então ele prefere destruir o seu carro do que, infelizmente, ter atingido o animal. Né? Isso é apenas um exemplo, lógico que os motoristas tomam cuidado com isso, mas quando a gente fala do compulsivo, ele é capaz de causar outras coisas bem mais graves para evitar uma menor, sem pensar nas possibilidades, sem, por exemplo, desviar o carro, sem, por exemplo, frear o carro nesse momento, ele pensa simplesmente em desviar para que não atinja o animal. Então ele não pensa nas possibilidades. Né? Então, o compulsivo ele pensa aí na preservação da vida nesse caso, nesse exemplo que eu trouxe. Claro que nós vamos dirigir com cuidado, mas o compulsivo ele tem essa ação de não pensar nas alternativas que ele tem. Só rememorando, os obsessivos eles vão pensar em todas as alternativas e não decidir por nenhuma. Os compulsivos vão fazer alguma coisa e não pensar nas alternativas. Por isso, a repetição, por isso o ritual. Sempre fazendo algo para anular o anterior. E aí nós vemos essa relação entre os obsessivos e compulsivos. Né? A pressa do compulsivo é justamente para evitar a ação do obsessivo. Ou seja, aquela indecisão que ficou anteriormente sobre qual situação decidir, sobre qual caminho tomar, é seguida aí de uma compulsão para que aquela ação anterior não seja tomada. Então, existe o ritual justamente por conta desse aspecto. O obsessivo fica na dúvida, o compulsivo executa alguma coisa para evitar que essa culpa venha, que venha então a vergonha, e chega num aspecto que eles nem sentem mais culpa e vergonha. Por quê? Porque fica algo automático. Tem um pensamento, penso nessa situação, executo aquela situação para compensar. Por isso que nós falamos do obsessivo e compulsivo nessa junção. Pensar, executar. Pensar, executar. Pensar o quê? Podem ser diversas alternativas, podem ser dúvidas, questões paralisantes, e o compulsivo vem na ação do fazer. Fazer o quê? Fazer sempre um ritual, sempre uma ação para anular essa necessidade de ficar pensando, anular esse comportamento anterior do obsessivo, essa dúvida. Então a ação do compulsivo seria como se tirasse a dúvida do obsessivo. E tudo isso está ligado aí à autoestima. Né? O obsessivo ele pensa, o compulsivo age. Então eles se sentem deprimidos se não cumprem com algo. Eles se sentem muito deprimidos se alguma situação não foi feita, se eles não souberam tomar uma atitude, seja ela qual for, mesmo a do seu ritual. Então, o obsessivo compulsivo ele vem nessa demanda de sempre estar executando para preservar a sua autoestima. Uma pessoa, por exemplo, que perde o emprego, ela se critica muito, ela fala muito sobre si mesma e sentem o medo da punição que ocorreu, né? Ou da punição que pode acontecer por aquilo que aconteceu. Né? Ou seja, perderam o emprego, eles pensam muito sobre isso, mas fazem alguma ação para anular aquele comportamento anterior. Por isso que as pessoas, quando ficam muito depressivas, muitas vezes vão aí ter uma compulsão para tentar de alguma forma compensar ou anular esses pensamentos anteriores. Por isso que é muito importante se estudar a compulsão, estudar aí a obsessão, porque essa forma de agir, né, que é na formação ali da personalidade, no seu comportamento, na sua forma de ser, essa forma de agir que vai acontecendo entre pensar e fazer, ela é impulsionada muitas vezes, né, por um desejo, por alguma coisa, por alguma situação, mas que depois vem aí as repetições. Quando cria-se o hábito da repetição, a pessoa muitas vezes continua utilizando esse mesmo hábito. Para quê? Para que anule a situação do pensar sobre alguma coisa. Então, quando nós falamos aí dos obsessivos compulsivos, nós estamos falando também da questão da autoestima. E os obsessivos, eles têm uma característica interessante, porque eles são muito detalhistas, eles se fixam
a detalhes, ou sempre ficam perguntando e se isso, e se fizesse aquilo, e se fizesse essa outra situação, e se fosse daquela forma, sempre tem um e se no meio que deixa essa dúvida. Mas na dúvida, age então de uma forma compulsiva, fazendo alguma coisa para anular a situação anterior. E se tivesse acontecido? E se acontecer? Então, o obsessivo ele sempre vai ter essa questão do e se. Sempre com várias alternativas e possibilidades, mas a compulsão sempre está ali para anular todo esse pensamento. Mas e você? Tem dificuldade para tomar decisão? Quando toma alguma decisão, é uma decisão que veio por impulso? Tem rituais que você pratica? Me conta aí nos comentários, ok? Um abraço e até a próxima.